Olá, gente! Na semana passada nós tivemos um vídeo diferente de todos os outros do canal até agora. Foi uma participação especial do José Vitor Dias. Ele é um especialista em negócios digitais e o criador do curso A Rotina do Sucesso, falando sobre emoções e finanças. E esse vídeo, gente, ele foi gravado ao vivo numa live no Instagram. Então nós tivemos aí alguns problemas técnicos durante o vídeo, coisas do Instagram mesmo, das lives, né? Queda de conexão, travou alguns momentos, mas nada que gerasse aí uma perda do conteúdo, tá? E ele é um vídeo maior também, né? Porque foi gravado e aconteceram esses imprevistos. Mas é muito bom, gente, o vídeo, para a gente começar mesmo a entender como a nossa vida financeira também está atrelada às nossas emoções. E o vídeo ele pode gerar vários insights na gente de crenças negativas em relação ao dinheiro que a gente tem e que é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Para mim mesmo foi assim. E esse projeto de vídeos com participações especiais no canal, sempre de especialistas, está só começando. Brevemente nós teremos outros vídeos aí. O vídeo dessa semana, gente, vai ser o comentário do livro que muitos de vocês falaram que queria que eu trouxesse, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E eu acho que é um excelente momento para trazer o comentário desse livro aqui, porque nós estamos falando muito sobre mudanças, sobre transformações, busca por novos resultados, e toda mudança, ela vem de uma mudança de hábito, pois nós somos seres de hábito, tendemos a fazer as coisas sempre da mesma forma. Como eu já disse para vocês, essa é uma das funções da nossa mente, automatizar comportamentos para economizar energia. Então, quando a gente vai sempre, muitas vezes num lugar, a gente tende a ir sempre pelo mesmo caminho. Quando você vai sempre a um restaurante, você tende a escolher sempre a mesma mesa. Quando eu chego na academia para fazer spinning, eu pego sempre o mesmo número, a mesma bicicleta. E o dia que eu chego e ela está ocupada, eu sinto que a minha performance nem foi a mesma. Na sala de aulas coletivas, eu sempre fico sempre no mesmo lugar. Tem pesquisas que mostram que os alunos também, quando podem escolher o lugar em sala de aula, cursos que você está fazendo, que você vai vários dias, você senta sempre no mesmo lugar, né? E são os nossos hábitos que produzem os nossos resultados. Então, como mudar qualquer coisa sem mudar nossas ações, sem mudar nossos hábitos? Não tem jeito. E se a gente continuar agindo como agimos hoje, nós teremos os resultados que já temos hoje. E se a gente quiser um resultado diferente, nós temos que agir de outra forma. Então, o livro O Poder do Hábito, ele foi escrito em 2012 pelo repórter do New York Times, Charles Duhigg. O livro ele aborda várias pesquisas das últimas décadas de neurologistas, psicólogos, sociólogos e até publicitários, porque os publicitários estudam muito, a publicidade estuda muito sobre o comportamento humano, né? Porque para vender precisa se criar um anseio, precisa entender um hábito, criar uma necessidade, né? Então tem várias pesquisas também dos publicitários de como os hábitos funcionam e o mais importante ainda, como eles podem ser transformados. E ele defende, o autor, que embora isoladamente os hábitos pareçam ter pouca importância, com o tempo eles têm uma importância enorme, impactando nossa saúde, nossa produtividade, estabilidade financeira e felicidade. E, gente, como eu gosto sempre de frisar aqui para vocês, quando eu tô trazendo comentário de livros, eu tô trazendo a minha interpretação, a minha absorção do livro e como o livro me impactou, como eu tô utilizando ele. Eu não pretendo trazer um resumo do livro, e sim incentivar que vocês leiam, tá? Então, Charles Duhigg apresenta no livro argumentos animadores de que a chave para se exercitar regularmente, perder peso, educar os filhos, se tornar uma pessoa mais produtiva, criar empresas revolucionárias e ter sucesso é entender como os hábitos funcionam. E transformar os hábitos pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso.
No livro, ele traz vários estudos de casos de pessoas famosas, conhecidas, de sucesso e pessoas também desconhecidas para mostrar como a mudança de hábito muda o resultado das pessoas. E ele apresenta pesquisas que demonstram que quando as pessoas mudam os hábitos, o cérebro delas muda também. Por causa do que eu já falei para vocês aí da plasticidade neural. E ele ainda afirma, gente, que o nosso processo de decisão se torna também um comportamento automático. Então, a maioria das escolhas que fazemos a cada dia, elas podem parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não são. Elas são hábitos. E, embora cada hábito signifique relativamente pouco, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que dizemos aos nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercícios físicos, o modo como organizamos nossos pensamentos, a rotina de trabalho, tem impactos enormes na nossa vida. E o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira, ele foca em como os hábitos surgem dentro das vidas individuais e em como transformá-los. A neurologia da formação de hábitos. A segunda parte, ele examina os hábitos de algumas empresas e organizações bem-sucedidas. Então, gente, para quem é empreendedor, eu recomendo demais a leitura desse livro. Ele traz muitos casos de mudanças de hábitos em empresa e mudanças de sucesso. E a terceira parte, Charles examina os hábitos da sociedade como um todo. Todos os capítulos eles giram em torno de um argumento central. Os hábitos podem ser mudados, se entendermos como eles funcionam, e não tem nada que você não possa se criar os hábitos certos. E eu vou focar aqui hoje na primeira parte do livro, porque o livro é muito extenso, gente, e o vídeo ia ficar grande demais. E essa primeira parte, ela é a parte voltada para o nosso dia a dia, que vai ser mais útil aí para todos nós. Mas o livro é muito bom e eu recomendo muito a leitura dele. O autor começa explicando que os hábitos surgem porque o nosso cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. E se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar toda a rotina que temos em hábitos, pois os hábitos eles permitem que a nossa mente desacelere com o instinto de poupar esforço, e isso é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente, ele nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar, escolher o que comer, dirigir, de modo que a gente pode dedicar a nossa energia mental para realizar atividades mais elaboradas e criar para o processo de criação. E o processo do hábito no nosso cérebro, ele acontece através de o que ele chama de loop, de 3 estágios. Primeiro, há uma deixa, que é um estímulo que manda o seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que é a ação, que pode ser física, mental ou emocional. E o terceiro, finalmente, a recompensa, que é algum prazer em você realizar essa ação, a rotina, que ajuda o seu cérebro a saber se vale a pena experimentar esse loop específico novamente. E ao longo do tempo, gente, esse loop que ele fala, deixa rotina e recompensa, deixa rotina e recompensa, se torna cada vez mais automático. E a deixa e a recompensa, elas vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação do desejo. Gente, a deixa, ela é o gatilho que cria um pico de atividade cerebral que faz com que o cérebro automaticamente decida qual é o hábito apropriado para aquela situação. É aquilo que desperta a vontade de realizar algo, é a deixa. Por exemplo, a deixa para o fumante, ou para quem bebe, ou para quem tem uma compulsão alimentar, pode ser a ansiedade. A ansiedade é uma deixa. Já a rotina nada mais é do que a ação que a pessoa realiza. Nesse exemplo que eu dei, o fumar, o beber, roer a unha, socializar, ir à academia, qualquer rotina que a deixa gera. Porque os hábitos podem ser positivos ou negativos, né? Dessa forma, quando a deixa ocorre, a rotina acontece. E o terceiro componente desse loop é a recompensa. É o que você ganha quando apresenta determinado comportamento.
O que uma pessoa ganha quando vai à academia? O que uma pessoa ganha quando come todo dia um doce após o almoço? Um prazer, né? A recompensa é a sensação que a pessoa adquire de prazer, de paz, de tranquilidade, de conforto depois de realizar o hábito. E o hábito, gente, repetido várias vezes, ele produz um novo componente nesse loop, que é o anseio. Isso acontece porque depois de várias repetições do hábito, o cérebro passa a antecipar a recompensa. Aquilo que eu disse, a deixa e a recompensa já se misturam. Sentindo prazer antes mesmo da realização da rotina. Só de ter a deixa, o cérebro já sabe que ele vai ter um prazer, ele já começa a sentir o prazer. O problema do anseio é que se a recompensa não vem, se você não faz aquela rotina, a pessoa entra em estado de abstinência, fica ansiosa, estressada, já que não completou o loop para o cérebro. Gente, os hábitos se consolidam porque eles criam desejos. E os pesquisadores descobriram que as deixas podem ser quase qualquer coisa. Desde um estímulo visual, como um doce ou um comercial, até um lugar, uma certa hora do dia, uma emoção, como eu disse, a ansiedade, a tristeza, uma sequência de pensamentos e a companhia de pessoas específicas. Já a rotina, elas podem ser incrivelmente complexas ou muito simples. E podem variar desde comidas ou drogas que causam sensações físicas até compensações emocionais, tais como o sentimento de orgulho depois que você recebe um elogio. E aí o seu loop é de estar sempre fazendo aquela ação, ter a deixa de fazer a ação, a rotina para receber o elogio. Porque o elogio te gera, né, uma sensação. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercício físico, por exemplo, mostram que é mais provável que elas se mantenham fiéis a um plano de exercício se elas escolherem uma deixa específica, uma deixa toda vez, tal como correr assim que chega do trabalho, deixar a roupa no carro já para ir direto, um tênis separado logo de manhã para saber que aquele é o horário de caminhar, para ser visto assim que ela acordar ou assim que chega em casa. Se ela tem que ter uma deixa certa e se ela tiver uma recompensa clara para ela, que pode ser, por exemplo, ficar com a consciência tranquila para comer algo que ela gosta ou tomar uma cerveja sem culpa. E o autor diz que o problema é que os hábitos, uma vez formados, eles não podem ser extintos. Eles só podem ser substituídos, porque eles ficam codificados na estrutura do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele não sabe a diferença, gente, entre hábitos ruins e os hábitos bons. E se você tem um hábito ruim, ele estará ali, à espreita, esperando as deixas e as recompensas certas. A questão da atividade física, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do que é um loop. A deixa. Né? A pessoa deixar um tênis separado para quando ela acorda de manhã, ela correr. A rotina, ela ir correr. Isso tem que se repetir muitas vezes para que quando ela passe a ver esse tênis, ela já não pense, o hábito já seja fazer a rotina de correr. E a recompensa, a gratificação dela ter conseguido, a vitória gera um prazer, né? Ao longo do tempo, essa deixa e a recompensa já se misturam tanto que a pessoa não consegue deixar de realizar a rotina, tá? Isso aqui pode ser usado em qualquer área da nossa vida. O loop do hábito. Então, livrar de um hábito ruim é difícil porque você desenvolve o anseio por essa recompensa que está no fim do ciclo do hábito. E esses estudos mostram que uma vez que nós nos acostumamos com simples hábitos, os nossos cérebros começam a antecipar essa recompensa, tornando-nos frustrados. O cérebro fica frustrado e deprimido se não chega a recompensa. Essa é a base neurológica dos desejos. Isso explica porque os hábitos são tão poderosos, porque eles criam anseios neurológicos, mas na maior parte das vezes nós não enxergamos a sua influência. E conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge no nosso cérebro um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento constantemente. Então, gente, esse livro, ele demonstra que os hábitos são criados assim.
juntando uma deixa, uma rotina e uma recompensa. E então, cultivando o anseio que movimenta esse loop, deixa, rotina e recompensa. O anseio de completar o loop é que movimenta e faz com que isso se torne um hábito. E os cientistas, eles estudaram os cérebros dos alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos e mediram como a sua neurologia, a estrutura de seus cérebros e os fluxos das substâncias neuroquímicas dentro das suas cabeças se altera se seus anseios não forem cumpridos. E hábitos especialmente fortes geram reações semelhantes aos do vício. De modo que o desejo evolui para um anseio obsessivo, que pode forçar o cérebro a entrar em piloto automático mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda da reputação, do emprego, do lar, da família. A pessoa não consegue mais pensar nessas outras coisas, ela entra nesse automático obsessivo por essa recompensa. E os estudos de casos e pesquisas do livro mostram que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. A proposta do livro é mostrar que você pode mudar um hábito. E para que isso aconteça, você tem que fazer da seguinte forma: manter a velha deixa, oferecer a velha recompensa e inserir uma nova rotina. Você vai ter a deixa, a recompensa e vai mudar a rotina. Você não pode alterar esses dois, senão você não consegue. E isso o autor chama de regra de ouro da mudança do hábito. Se você usar a mesma deixa, fornecer a mesma recompensa, você pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. E ele exemplifica essa regra com uma pesquisa baseada no funcionamento dos alcoólicos anônimos. As pesquisas mostram que o AA funciona porque o programa obriga as pessoas a identificarem as suas deixas e recompensas que estimulam seus hábitos alcoólicos. E depois ajuda a pessoa a encontrar novos comportamentos, uma nova rotina. O AA força a pessoa a criar novas rotinas, ao invés de ir beber. As reuniões, por exemplo, elas entram na rotina como uma substituição da rotina anterior de beber. A pessoa passa a relaxar e extravasar as suas ansiedades nos encontros, falando sobre elas. Então, as deixas e a recompensa continuam as mesmas, só que a rotina muda. Aí eu trouxe esse exemplo aqui para vocês de looping, para vocês entenderem. A ansiedade gera a vontade de beber. E depois que a pessoa bebe, ela tem uma recompensa, um prazer neurológico de ter cumprido o ciclo e atenuado a sua ansiedade. Esse era o primeiro loop da pessoa. Aí o AA propõe que você não vai mudar a deixa continua sendo a ansiedade. Porque a deixa, gente, realmente, a maioria das vezes a deixa é uma coisa que a gente não tem controle sobre ela. Então não dá para mudar a deixa. A deixa é a mesma, surge a ansiedade. Só que a pessoa vai mudar a rotina. Ao invés de ir beber, ela vai para o AA falar sobre a ansiedade dela. E isso vai provocar a mesma recompensa, um prazer para o cérebro dela. Então ela mudou só a rotina. Se ela repetir isso constantemente, esse vira o novo hábito da pessoa. Esses estudos, eles demonstram que os alcoólatras procuravam a bebida porque era assim que eles lidavam automaticamente com a ansiedade. E uma vez que eles aprenderam rotinas alternativas para lidar com o estresse, eles pararam de beber. Então, o primeiro passo, gente, para a reversão dos hábitos é reconhecer as deixas. Na maior parte das pessoas, a deixa vem acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção no que provoca a deixa. Um outro componente apontado no livro que eu achei muito interessante para que a mudança de hábito permaneça, depois que a pessoa conseguiu mudar, inserir uma nova rotina e mudar o hábito, é a fé. Por isso que é tão comum um alcoólatra conseguir se manter num novo hábito quando ele coloca a religião na sua vida. É a própria fé que faz a diferença na manutenção da mudança do hábito.
A fé é o ingrediente que transforma um loop do hábito retrabalhado, como eu mostrei para vocês, em um comportamento permanente. E o autor usa o exemplo do alcoolismo, mas ele explica que essa regra de ouro da mudança de hábito, ela pode ser usada para qualquer hábito que nos cause algum prejuízo. A síntese, então, gente, do livro: um hábito não pode ser erradicado. Ele deve, em vez disso, ser substituído, se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, inserindo uma nova rotina. Mas só isso ainda não é suficiente. Para que algum hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar, ter uma fé e acreditar que a mudança é possível. O livro ele demonstra com vários estudos de caso que se você quer mudar um hábito, você precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso vão aumentar drasticamente quando você se compromete a fazer isso, fazendo parte de um grupo, igual é o grupo lá dos Alcoólicos Anônimos. E aí o autor termina afirmando que a mudança pode acontecer, que alcoólatras podem parar de beber, fumantes podem largar o cigarro, perdedores podem virar campeões, porque tem uma parte do livro que ele analisa times de futebol que tinham hábitos que levavam a ser perdedores e como que a mudança de hábitos fez com que aqueles times se tornassem campeões. Você pode parar de roer unha, ou de fazer aquele lanche que te impede de emagrecer, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado, ou de se atormentar com pequenas preocupações. Você pode isso tudo modificando o loop desses hábitos. Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de como eu utilizei esse livro. Eu li esse livro em janeiro e eu reli ele agora para trazer para vocês. Como eu já disse para vocês, eu já fazia academia há 3 anos, agora em agosto fez 3 anos, mas eu não tinha constância de ir. Aí depois que eu li o livro, eu resolvi analisar a deixa, por que eu ia só 2 vezes na semana na academia, tinha semana que eu ia 1, de vez em quando eu ia 3, qual era a deixa que me fazia não ir? Aí eu percebi que era cansaço, hoje eu tô cansada, eu tô indisposta, eu trabalhei muito, foi um dia cheio de problema, eu não vou dar conta de ir na academia. Essa era a deixa, o cansaço, a indisposição, o dia cheio de atividades. Aí a rotina era não ir na academia, além de não ir na academia, me recompensar. Não, eu mereço comer um bolo de chocolate, eu mereço fazer um brigadeiro hoje, meu dia foi muito difícil, é isso que eu mereço fazer. Essa era a rotina. A deixa era o cansaço, as preocupações, as tarefas diárias. A rotina era não ir e ainda comer alguma coisa para me confortar. E a recompensa era o prazer, o conforto, né, que eu senti nesse hábito. E aí eu resolvi mudar. Eu não podia mudar a deixa. O cansaço ia continuar acontecendo, os problemas, as dificuldades. Então a deixa continua a mesma. Só que eu resolvi, agora quanto mais o dia for difícil, cansaço eu tiver, mais a minha rotina vai ser ir à academia. Então eu terei a rotina. Tive um dia difícil? Vou para academia. Tive um dia cansativo? Vou para academia. E aí a recompensa não mudou, porque o prazer foi vencer aquele dia e ter ido. Com o tempo, esse loop aconteceu tantas vezes que virou um hábito para mim. E aí o prazer não ficou só a recompensa de ter vencido e ido. Criou o prazer neurológico também das substâncias químicas que você fazer uma atividade física provoca, né? Em você. Então, eu mudei esse hábito, eu usei esse livro para mudar esse hábito. E estou trabalhando alguns outros hábitos na minha vida que eu vou trazer para vocês. Então, gente, esse livro pode ser usado para mudança de qualquer tipo de hábito que te atrapalhe de alcançar os seus objetivos, os seus resultados, tá? Então vamos cuidar dos nossos hábitos, vamos manter os hábitos positivos e eliminar os hábitos negativos, trocar, né? Porque na realidade não se elimina um hábito, trocar um hábito negativo por um outro positivo, né? Vamos cuidar, porque os nossos hábitos é que geram os nossos resultados. E, gente, está tudo aqui. Está tudo sempre aqui. Até!